eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes, e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós conhecemos essa passagem, amém? Essa passagem revela Jesus já ressuscitado em ação, agindo por intermédio de Pedro, amém? E é bem claro aqui que quem estava sendo usado, o nome de Jesus, e Pedro não aceita a glória, fala que quem estava agindo era a autoridade de Jesus, amém? Um aleijado levantando e pulando, com tudo normal, e não foi Pedro nem João. Pedro afirma a fé no seu nome, a fé na autoridade, e essa fé veio do próprio Jesus, que a palavra da fé vem pelo ouvir a palavra, e depois a Bíblia diz que a fé vem de Jesus. Então tudo é Jesus, amém? Tudo é o Cristo, graças a Deus. E eles apavorados, depois que vê uma situação dessa, eles querem até morrer, mas o Espírito Santo não permite, amém? E Pedro fala, ó, fiquem em paz, que vocês só fizeram isso por ignorância. Nós lemos aqui, vocês fizeram por ignorância, motivada pelos príncipes, por ignorância, mas fiquem em paz que isso tudo aconteceu porque Deus já tinha planejado isso tudo, amém? Que o Cristo havia de padecer, estava escrito, todos os profetas falaram isso, Isaías, todos eles. Então fiquem em paz, mas agora, vocês já sabem, vocês mataste ele, negaste ele,
Vocês fizeram isso tudo e pediram um assassino ao invés dele para ser solto. E Pilatos já tinha até consentido em soltar ele, mas vocês não permitiram. Mas fiquem em paz, que vocês fizeram na ignorância e Deus trabalhou isso tudo desde o início. Mas agora, ele fala, arrependei-vos, vocês já sabem, arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que chegue o refrigério, por causa da presença do Senhor, amém? Aí a mensagem é, quem precisa de um refrigério? Quem precisa? Segundo a Bíblia, quando Jesus chega também o refrigério, amém? Uma afirmação do Espírito Santo. Chegar o refrigério por quê? Chega o refrigério porque aquilo que perturba, incendeia a alma e deixa todo mundo perturbado, olha o mundo como é que está, é o quê? É o homem velho. Por causa da presença do Senhor, o homem velho sai. Aí entra o novo, que é gerado segundo Deus. Aí chega o refrigério. Amém? Por causa da presença, só existe um refrigério, um contentamento, só existe um contentamento em uma alma quando Jesus habita. Amém? É o que diz a Bíblia. E o João testificou isso quando olha lá para o outro lado e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele fala isso, o apóstolo Pedro está falando, arrependei-vos, para que chegue o refrigério. João testifica isso também, que como é que chega o refrigério? Porque esse Cordeiro, por que ele traz o refrigério? Porque ele tira o pecado. Uma coisa liga a outra. A perturbação está no pecado. Pecado em uma alma significa que a pessoa é um ímpio. O ser humano é um ímpio, por causa do pecado. E onde o pecado se encontra, existe uma perturbação. Mas com a presença do Senhor, a Bíblia diz que Ele tira o pecado. Ele tira o sofrimento. Tira. Ele tira a culpa. Ele tira a culpa e tira o poder do pecado. Então o sofrimento sai. O refrigério chega. Pela fé nele, isso acontece. Amém, irmão? Então, e a Bíblia diz que ele é esse que tira. Como é que ele tirou? Nós sabemos como é que ele tirou. O castigo que nos traz a paz, a paz faz parte desse refrigério. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele levando. O castigo nós que merecíamos, mas ele que levou. Amém? Ele que levou. Ele que passou tudo aquilo por nós. E a Bíblia diz, Jesus chega a falar no Evangelho de João, essa voz, no Evangelho de Mateus, essa voz não veio por causa de mim não, veio por causa de vós. Amém? Tudo é por amor. Por amor. Decidiu salvar a gente. Não foi por causa de mim. Ele não falou isso para eu ter certeza que ele existe. Não, ele está fazendo isso tudo por amor de vós. Amém? É isso. Esse é o Deus que não poupou o seu próprio filho. O principal ele fez. Não poupou seu próprio filho, antes o entregou para todos nós. Como ele não vai dar também com Cristo todas as coisas? O que vai faltar? Isso é evangelho. Amém? Isso é o evangelho do Senhor. No Éden, a desgraça toda começou lá. Quando Deus falou, estava Deus e o ser humano. Deus falou com eles, a paz estava reinando. A desgraça entrou quando apareceu um outro ser e começou a falar mentira. A desgraça está, onde a desgraça se encontra, o pecado, Satanás também.
E Jesus tinha uma missão. Quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira, a missão de Jesus: tirar. Essa é a missão dele, tirar. Eis o Cordeiro de Deus que tira, veio para tirar. E como ele tirou? Se entregou, não abriu a boca, como uma ovelha muda, foi ao matadouro, não abriu a boca, não pecou, não reclamou, foi como tinha que ir. Amém? É o que a Bíblia diz. Então era Satanás e o casal. Quando entrou lá e houve aquela conversa, eles saíram do plano de Deus. Aí estraçalhou toda a humanidade. Mas Jesus lá mesmo já preparou a solução. Tudo predeterminado pelo Senhor. Todo o sofrimento. Isso, irmãos, quando Pedro chega para Jesus e fala para ele: não, o senhor não vai sofrer desse jeito, tenha misericórdia do Senhor. Eu vim para isso, quer me tirar? Para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas terrenas, pedra de tropeço. Quis tirar ele da missão dele, não poupou nem Pedro, mas ele enxergou Satanás. A Bíblia está me ensinando que seja lá quem for que estiver falando comigo, se estiver me tirando do caminho do Senhor, é Satanás, porque eu tenho uma missão também. O apóstolo Paulo falou que eu sou devedor tanto de grego quanto de bárbaros. Eu sou devedor, eu estou com uma dívida pelo que eu recebi. Eu tenho uma missão. Agora ele colocou diante de mim uma missão. Quem aparecer com outras palavras que me tire dessa missão, Jesus me ensinou, vê, não é a pessoa, mas quem está falando. Amém? Isso é profundo, amém? Tudo que ocorreu com Jesus não é uma peça de teatro para a gente comemorar, não é nada disso. Jesus chama isso de hipocrisia. A gente não podemos contracenar, não somos atores. O Senhor disse: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. O Filho é tudo, o Filho é tudo. Deus o colocou à destra dele, autoridade máxima, subiu para interceder por nós. A Bíblia diz que espiritual, eu fui com ele sepultado no batismo, na morte, e a Bíblia diz que eu fui com ele para o túmulo e saí do túmulo. Pela fé eu vou para a cruz, pela fé eu vou para o túmulo, pela fé eu saio com ele, vou para o túmulo e levanto do túmulo. E essa fé é gerada por causa da palavra. A palavra é Jesus. Não tem nada de brincadeira. Existe uma vida espiritual autêntica, real. É uma outra vida. E ele que deu quando saiu do túmulo, ele ressuscita, a Bíblia afirma, para eu andar em novidade de vida. Novidade de vida é a nova vida, a vida eterna, e crescendo nela. Jesus não tolera hipocrisia. Ele falou: me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não vim para que isso continuasse, eu vim para vocês me adorar em espírito e em verdade. E ele faz essa obra. O aleijado não tinha a menor chance diante daqueles homens, mas o que estava naqueles homens criou uma grande oportunidade para ele. A fé que vem da onde? Em seu nome, fez o seu nome colocar ele em perfeita saúde. Segundo a Bíblia, em perfeita saúde, não continuou andando mancando como sem uma cura parcial. Não, a Bíblia diz que ele saiu correndo, saiu andando, saiu pulando em perfeita saúde. O encontro com o nome de Jesus causa isso.
causa isso. Não é brincadeira, não é comprar chocolate, não é fazer uma peça onde o ator está contracenando, fazendo o papel de Jesus. Não, Jesus nos deu condição de verdadeiramente estar fazendo o papel dele aqui na terra, uma vida autêntica que ele deu, amém? Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou, segundo a Bíblia, amém? E se ele não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou por todos nós, como não vai nos dar também com ele todas as coisas? Então, se vai dar todas as coisas, eu só tenho que tomar posse do que ele deu e dá, porque ele que dá. Como não vai dar? Ele dá. Em Cristo Jesus, ele dá. Pela fé, o meu justo viverá da fé, amém? Viverá da fé. A fé é em Jesus. Se vai viver da fé, é claro que essa fé vai trazer tudo que Deus tem para dar. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância é o refrigério que está em Atos, amém? O apóstolo Paulo sofreu pelo Evangelho, sofreu, mas ele disse assim: quando eu boto na balança o sofrimento presente e a glória futura, covardia, ele falou. O peso na balança, ele falou, a glória futura faz assim, ó, curvo, vence. O que o Paulo está falando? O sofrimento aqui presente não é nada comparado ao que está por vir. Então ele nem liga. Eu aprendi que um tiro de um fuzil, seja lá o que for, no peito, e criar um rombo assim, Deus nos criou com um poder sobre-humano de quê? Pode sair, eu nem sei falar o nome, do nosso cérebro, um poder sobre-humano para não sentir uma dor. Com isso, tu vai assim morrendo sem sentir uma dor por causa do que é jogado, endorfina, jogada ali, um poder que vem, que tu não sente nada, com aquele buraco no peito. O que sai de você pode acontecer. E com a presença do Senhor, sofrendo por Ele, Paulo disse, é covardia quando bota na balança. Por causa da presença do Senhor, por causa dele, não é por causa do pecado. Eu não estou sofrendo por causa do pecado, porque quem vai colher o que plantou, eu não vou colher nada do que alguém plantou, eu só vou colher o que eu plantar, porque Jesus que me falou, ó, não vos deixe enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ceifará. Eu não vou ceifar aquilo que os outros plantar. Então, se eu planto justiça, eu quero é santidade, eu quero é mais a presença dele, eu quero é mais isso dele, eu não quero mais sofrimento por causa do pecado, porque quem entrou na minha vida, tira o pecado daqui, tirou a culpa, tirou o poder. É isso que Jesus faz, a culpa, não existe mais culpa na minha consciência do que eu fiz. E ele ressuscita para aniquilar o poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre alguém onde o Cristo ressuscitado se encontra presente. Porque ele está vivo ou está morto? A Bíblia diz que ele morreu, já cessou do pecado. E agora, quanto a viver, vive para Deus. Aí continua o texto, assim também vós, consideráveis como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a Bíblia, não é nada não tem que comprar nada. Hoje é domingo o quê? Sexta-feira,
Sexta-feira Santa. Até me provar o contrário, tem 21 anos que eu trato a Segunda Santa, Terça Santa, Quarta Santa, Quinta Santa, Sexta Santa, Sábado Santo e Domingo Santo. Comemorar a ressurreição só tem uma maneira. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, vós também andai em novidade de vida, porque vocês ressuscitaram com Ele. Quando, Senhor? Todos os dias. Por quê? Porque a salvação é hoje. Eu não sei se eu tenho amanhã. Eu não sei se eu tenho amanhã. Ele me deu um compromisso com Ele para hoje. Não é porque o mundo ditou, o mundo está comemorando. O mundo está comemorando, mas a Bíblia diz, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas está repreendido, eu não quero isso para a minha vida e para a vida de ninguém, porque hipócrita não entra no céu, hipócrita não entra e nem vai entrar no céu. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando, Senhor? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Como eu posso lhe buscar de todo o meu coração, que eu sou um pecador? Calma, estou enviando a solução. Eis que estou tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Você vai ser uma nova criatura para poder viver isso para mim. Aí ele fez essa obra. Aí vem o Espírito Santo para fazer essa obra. Por causa o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade para viver o que Ele quer. É o que quando Jesus repreende Pedro, que Pedro quer poupar ele de quê? Da morte. A palavra do Senhor em Atos, logo depois que ele repreende Pedro, olha o que ele fala para Pedro e para nós. Glórias ao Senhor. Para deixar bem claro, ele repreendeu, e para deixar bem claro, ele manda uma que é para abalar a nossa estrutura. 16, Mateus 16, Mateus. No 23, 16, 23, ele diz assim, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, amém? Olha o motivo, não compreende as coisas espirituais, as coisas que são de Deus, aquilo que o Espírito Santo revela, aquilo que está ligado à eternidade, não as coisas terrenas, amém? Não o temporal e o passageiro, as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, depois que Pedro falou isso, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Negar a si mesmo, aqui está a desgraça. Jesus foi o exemplo, negou a si mesmo de uma tal maneira fenomenal. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, fazendo a forma de homem, forma de servo, se humilhou de uma tal forma que ninguém poderia. Ele foi o exemplo. Quem não negar a si mesmo, depois Pedro está falando para ele o quê? Se poupe. Vai sofrer para quê? Não faça isso, tenha misericórdia do Senhor. É claro que quem está falando, prestou atenção, quem está falando isso, se acalme, se poupe, não é assim,
tão radical. Calma, não é bem assim. Te tirando do objetivo da missão é Satanás. É Satanás. Satanás não quer que eu faça e não quer que eu queira que Jesus disse que tem que acontecer comigo. Amém? Então, se ele diz que se alguém está nele, é o quê? Nova criatura. Satanás vai se levantar para falar, não é bem assim, tem que ter calma. Não. Se alguém está em Cristo, nova criatura calma, é nova criatura, mas olha só, a gente não vai conseguir se livrar do pecado totalmente, que ninguém é perfeito, né? Então, isso quem falou? Satanás. Satanás não quer que eu viva o que Jesus disse que eu tenho que viver. Satanás não quer que eu receba tudo que Jesus disse que já me deu. Ele me deu tudo. Ele disse que pela fé nele eu vivo o que ele disse. Ele disse que eu passo a amar ele sobre todas as coisas. Ele disse que eu tenho condições de amar mais a ele, com ele, do que minha esposa, do que meus filhos. Ele disse que aquilo que eu fundamentava a minha vida, ele disse que com ele eu tenho a capacidade de considerar tudo como esterco, porque tudo é passageiro, é temporal. Ele deu o que é eterno, e quando bota na balança, eu quero o que vai se acabar ou eu quero o eterno? O que eu quero? Eu sei que vai acabar e sei que pode ser hoje. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Está escrito, hoje mesmo, mas eu não estou doente. Aí Deus responde, eu preciso que você esteja doente para eu te matar? Teu coração só está batendo porque eu estou deixando? Só está respirando porque eu estou deixando. Comigo não precisa ter problema de coração, o coração parar. O grande problema do coração é o pecado e eu já sarei. O problema cardíaco real é o pecado. Aí ele entrou com o Espírito Santo, com a salvação em Jesus para curar. O coração está perfeito. Agora não interessa que esteja no músculo, porque se tiver com enfermidade no músculo, e ele ainda deixando, vivendo, médico nenhum tem poder para falar, vai morrer, só se ele deixar. Só se ele deixar. Porque é o mesmo Deus que sustenta esses médicos. E quem criou o coração foi Deus, não foi eles. Então eu confio mais nele, do que neles. Amém? Paulo disse, tira essa desgraça que está me perturbando, essa coisa horrível que tem acontecido comigo, tira. Não, fica com ela aí, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu te tirar ela, tu corre o perigo de se ensoberbecer e se desviar do meu caminho, mas fica com isso aí. Olha o cuidado, olha o cuidado, amém? E as leves e momentâneas aflições do presente século não dá para comparar com a glória que há em nós. Essa é a promessa, na promessa não é aqui não, a promessa, porque agora o justo, sabe o que a Bíblia diz? O justo anda por fé e não por vista, amém? Resumo, o que estamos vendo não mexe com o verdadeiro cristão, mas agora ele anda de olho naquilo que ninguém vê. Olha que loucura, amém? Ele está de olho naquilo que ninguém vê, porque o que se vê, a Bíblia diz, é temporal, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. E agora andar pela fé, está de olho naquilo, e de olho naquilo que ninguém está vendo, e tu vive isso. Eu sei quem eu tenho crido. Está escrito, isso é uma realidade, isso é uma vida autêntica, uma vida governada por algo que não tem nesse mundo, revelando que os olhos estão fitos em algo que não está nesse mundo, porque a fé
ela evidencia, ela revela aquilo que ninguém vê. É loucura? Para o mundo é loucura, para os verdadeiros cristãos é o poder de Deus em ação. Não tem peça teatral. Existe uma vida autêntica sendo vivida aqui. Jesus não ensinou e nem direcionou ninguém para fazer nenhuma peça teatral com o nome dele, e ele contracenando. Está repreendido em nome de Jesus. É tudo real. Esses homens viveram a vida real que Jesus deu. E passaram-se 2000 anos, é porque eu tenho convicção que o mesmo Espírito que agiu em Jesus e agiu nos apóstolos, é o mesmo Espírito do Senhor que continua agindo nos verdadeiros cristãos. Para ignorar, não ficar fito com os olhos naquilo que se vê. Não, é o que não se vê. Porque, por mais que o nosso exterior se corrompa, será que isso é verdade? Será? Por mais que o exterior se corrompa, se você não está enxergando isso em você, tu está cego. Desde quando nasce, já vai se corrompendo, se acabando, ficando velho, acabando, a força acabando. Por mais que o exterior se corrompa, contudo, o interior se renova dia a dia. Amém? A Bíblia está afirmando que tem o homem exterior e o homem interior. O que acontece? É notório o externo ir se acabando. Mas é notório, tem que ser também o interno se renovando dia a dia, com a presença do Senhor. Qualquer palavra contrária a essas verdades é Satanás usando alguém ou ministrando dentro de mim. Amém? Ou é alguém de fora, ou sou eu mesmo, para não encarar a seriedade que tem essas palavras, ignorar. Porque Satanás trabalha com isso, para a gente ignorar essas verdades da Bíblia, porque ele é contra a palavra de Deus. Ele é contra. Ele não quer que a gente obedeça, o tempo dele está próximo. Amém? Olha o que está acontecendo no mundo, está tudo piorando. O verdadeiro cristão é o único ser na terra que está melhorando. O cristão verdadeiro é o único ser na terra que ele se encontra melhorando. O resto só piorando. Então, em nome de Jesus, somos luz do mundo. Essas palavras têm que se concretizar em nossas vidas. Aquele que não negar a si mesmo não pode usufruir da minha presença, é Bíblia. Então, em nome de Jesus, que possamos negar a nós mesmos, que possamos rechaçar as vozes do mal, porque a morte é certa. A qualquer momento vamos prestar conta, e vai vir em nossas mentes tudo aquilo que nós falamos, pensamos, agimos. Deus está... Quem está dando tempo a gente, oportunidade? Para quê? Ele está dando oportunidade porque para eu continuar me preocupando com as coisas desse mundo, com a minha vida, se preocupando com o quê? Que não tem mais saída. O que vai melhorar para a gente nesse mundo? Com o novo presidente? Novos deputados? Vai acabar todo mundo. Essas pessoas, a maioria que mora no nosso lugar, perto da gente, que perturba a gente, vai tudo se mudar. É isso. Vai melhorar por isso. Então acredite, você tem que se mudar também, porque as outras pessoas dizem que você perturba. Então não tem saída. A única saída, ele apareceu e falou: eu sou a porta. Entra, vamos entrar e acabou. Não tem mais melhora. Eu sou uma prova viva que não tem, eu só melhorei quando me converti. Não tem saída, só está piorando. Os jovens
nascem piores. Só está piorando e não tem melhoras. A melhor é Jesus para morrer com ele e ajudar o próximo. Em nome de Jesus, que vai ficar rico, melhorar o quê? Quem tem dinheiro não tem melhora. Satanás está por trás das melhoras do mundo. Como é que vai melhorar? Não é pessimismo não, hein? É os olhos do Espírito Santo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, a violência vai aumentar, vai tudo aumentar de ruim. Tem mais demônio solto, tem mais agindo, está tudo aí. E Jesus oferecendo a salvação agora, para se converter mesmo, nada de boca. Eu sou de Jesus. Quem é teu Senhor? Jesus. Como é que tu prova que Ele é? Ele que tem que governar nossas vidas. Para outras vidas lá fora, sou devedor. Eu recebi, eu devo. Igual o apóstolo Paulo falou, sou devedor. Tanto a gregos e bárbaros. Eu devo. Eu tenho que pregar para eles. Eu tenho, é obrigação minha. É uma dívida a ser paga. Quem não paga essa dívida é porque não recebeu de Jesus a salvação. Isso é sério. E nós não podemos ignorar essas verdades. Eles fizeram aquilo tudo na ignorância. Mas agora vocês já sabem, ele fala, arrependei-vos e convertei-vos. Já sabe. Depois que já sabe, não resta mais sacrifício. Na ignorância ele tolera. Depois que já sabe, ele, quando eu sei, a Bíblia diz que eu sou liberto. Porque o Filho faz essa obra, ele tira o pecado, ele liberta, ele dá vida, ele faz tudo e ele leva para o céu. Que essas verdades governem os nossos corações em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé.